Bom dia, segundo colegial. Vamos lá para a nossa terceira aula, aula número 2. Porque a primeira aula foi chamada de aula 0, que a gente ia comentar como iam funcionar as aulas. Pessoal, vamos lá então. A aula de hoje é bem rapidinha, tá? Prometo. A última aula foi sobre coração humano e sistema cardiovascular. Agora vai ser sobre o sistema linfático. Então aí a gente completa o sistema circulatório, ou seja, circulatório é o sistema linfático mais o cardiovascular. O sistema circulatório não é só o cardiovascular, tá? Não é só vasos sanguíneos, tá? Entra o sistema linfático junto, porque circulatório, tudo ali que circula pelo nosso corpo. O sistema linfático, pessoal, ainda na apostila 2, tá? Na página 237, ele começa lá no finalzinho da 237, certo? Quais são, as estruturas, pelo que ele é formado o sistema linfático? Vamos retomar primeiro o cardiovascular. O cardiovascular é formado por coração, vasos sanguíneos e sangue. O sistema linfático é formado por órgãos linfáticos, linfonodos, linfa e vasos linfáticos, tá? O que é um órgão linfático? Por exemplo, do meu lado esquerdo, aqui embaixo das últimas costelas, atrás das últimas costelas, desculpa, tem um órgão linfático chamado baço. Qual é a função desse órgão linfático? Esse órgão linfático, ele simplesmente destrói hemácias velhas e anormais e ele produz também linfócitos, tá? Aí tem um outro órgão linfático chamado timo. O timo fica atrás desse osso externo, tá? Aqui do meio. Lembrando que o osso externo se escreve com S, tá? Externo com S, para diferenciar ele do externo, com X de coisas para fora. Atrás do externo tem o timo. Qual é a função do timo? O timo ele faz amadurecimento de linfócitos T, tá? Aí tem outro órgão linfático muito conhecido, que são as tonsilas palatinas, que fica logo depois da entrada de alimentos do tubo digestório, fica ali na garganta, A tonsila palatina popularmente é chamada de amígdala, mas o certo, biologicamente falando, é tonsila palatina, porque a amígdala é uma estrutura do sistema nervoso central, tá? Do encéfalo. Então, o certo é tonsila palatina. Tem outro órgão linfático chamado as adenoides. Alguém já ouviu falar de cirurgia de operar adenoide? As adenoides, são ali órgãos linfáticos que ficam atrás ali da cavidade nasal, que também tem ali a função de destruir patógenos, seres estranhos que entram quando a gente respira. Algumas vezes esses órgãos linfáticos têm que ser tirados. Por exemplo, como o baço é um órgão muito vascularizado, tá? É difícil de repente você sofre um acidente, machuca esse baço de maneira séria, é difícil você controlar o sangramento, fazer uma cirurgia no baço. Então você acaba tendo que retirar o baço para evitar ali uma hemorragia. Mas professor, se tirar o baço, o que acontece? O fígado, por exemplo, ele faz o papel de destruir essas hemácias velhas, essas hemácias defeituosas, tá? Não só as velhas, as defeituosas também. Então o fígado assume esse papel. Mas o baço também não filtra a linfa? Sim, os órgãos linfáticos eles também filtram essa linfa. Só que a gente tem os linfonodos. O que são linfonodos? Linfonodos são gânglios, espalhados pelo corpo, que eles têm a função de filtrar a linfa. E eles acumulam também células de defesa. Então, quando a gente está com alguma infecção na garganta, alguma infecção no corpo, o linfonodo ele acaba aumentando de tamanho. Ele incha, para combater aquele patógeno. Esse linfonodo inchado, popularmente é chamado de íngua, ok? Só no pescoço, gente, a gente tem mais de 160 linfonodos, só no pescoço. Só que eles são muito pequenininhos, por isso que você não sente. Quando você sente algum linfonodo assim, inchado, dolorido, é porque é alguma infecçãozinha ali viral, bacteriana, fúngica, enfim, tá alguma infecção ali e ele acaba inchando. Aonde tem mais linfonodo no corpo? Então tem 3 lugares que acumulam muito linfonodo: pescoço, axila e virilha, tá? Só que o linfonodo não tem só nesses lugares, é que nesses lugares ele se acumula. Quando a pessoa tem uma infecção com algum vírus que é muito virulento, muito agressivo, a pessoa tem
os linfonodos inchados no corpo todo. Você consegue sentir no pescoço, na axila, na virilha, tudo ao mesmo tempo, tá? Mas tá, qual é a função do sistema linfático então? Eu comentei bastante aí de defesa, né? Destruição de massas velhas, defesa. O sistema linfático, gente, nada mais é do que um sistema, né, acessório ali do sistema cardiovascular. Então, por exemplo, os líquidos, né, o plasma sanguíneo que acaba extravasando dos capilares, né, que forma ali o líquido intersticial, o líquido entre as células, para ter um controle desse líquido, não ficar ali plasma pelo corpo ali, né, perdido, os capilares linfáticos absorvem esse líquido que é extravasado do plasma. E aí esse líquido do plasma percorre os capilares, né, e os vasos linfáticos, e em dados momentos ele vai indo para os vasos sanguíneos, tá? Eles estão intimamente relacionados, certo? Outra função do sistema linfático, além de ser defesa, regulagem dos líquidos intersticiais, ele tem outra função que é a seguinte: lá no intestino delgado, a gente já aprendeu no sistema digestório, é no intestino delgado que todos os nutrientes são absorvidos. É lá que termina a digestão e os nutrientes são absorvidos. Quando o lipídio é digerido completamente, que aí ele vira ácido graxo e glicerol, que são, né, as moléculas menores dos lipídios, quem absorve lipídio, a maior parte do corpo, quem absorve os lipídios são os capilares linfáticos. Então, o vaso linfático lá no intestino delgado que absorve o lipídio. Então, o lipídio ele não vai diretamente do intestino para a corrente sanguínea. A maioria desses lipídios eles vão para os capilares linfáticos. Então, o vaso linfático, a linfa, ela é formada praticamente pelo mesmo material do plasma sanguíneo, só que tem mais células de defesa, né? E também tem lipídio, certo? Que vem da nossa alimentação, da nossa digestão. Vamos lembrar, o que é o plasma sanguíneo? Gente, o sangue ele é composto 45% por elementos figurados, né, que são ali as células ou os fragmentos celulares, né, que seriam as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, né, que é fragmento celular, e 55% do sangue é plasma. O plasma, gente, a maior parte dele é água, mas ele tem água, proteínas, íons, hormônios. O capilar, a linfa, é basicamente o plasma do sangue, só que com um pouco ali mais de lipídio, né, digerido, por isso que ele é meio amarelinho, né, a linfa, e também com maior concentração de células de defesa, macrófagos, linfócitos, ok? Eu falei que o timo tem a função de amadurecer um linfócito T. Lembra lá da imunidade, gente, o que é um linfócito T? O que é um linfócito B? Isso, então o sistema linfático vem depois de imunidade, porque a gente tem que entender o que são esses leucócitos para depois conseguir entender como funciona o sistema linfático. Só retomando, o que é um linfócito T? O linfócito T é da imunidade adquirida, né? Da imunidade adaptativa, da imunidade ali mais específica. São de dois tipos, o TCD4 e o TCD8. O TCD4 é aquele linfócito que vai avisar o sistema imunológico, né? Vai mostrar ali que está acontecendo uma infecção e ele vai apresentar esse linfócito, ele vai apresentar essa infecção, esse antígeno, esse patógeno para o linfócito B. Para o linfócito B, ele manda um sinal para o linfócito B, para o linfócito B começar a produzir anticorpos e neutralizar esse antígeno, tá? Então, o linfócito T ele tem a função de dar um sinal ali químico para os linfócitos B começarem a produzir anticorpos. Ou seja, se eu não tiver linfócito TCD4 no meu corpo, a minha imunidade, gente, praticamente acaba, tá? Porque é ele que dá um sinal para o corpo combater os patógenos, né, os invasores. E o vírus HIV, ele entra justamente no linfócito TCD4. E o vírus, como a gente sabe, né, para se reproduzir, ele acaba usando a maquinaria da outra célula, né? Ou seja, ele usa o material genético do linfócito TCD4 para se reproduzir. E quando ele vai infectar outras células, ele rompe, né, ele estoura, ele mata aquele linfócito e vai infectar outros linfócitos. Ou seja, a pessoa que tem HIV sem tratamento, né, sem se tratar, ela vai diminuindo o número de células TCD4. Quando essa célula TCD4 fica muito baixa, aí ela começa a ter doenças oportunistas,
né? São doenças que se seu corpo tivesse saudável, você não teria. Mas como o corpo está debilitado, ele acaba tendo. Então são doenças oportunistas. Então a pessoa com HIV ela acaba morrendo por causa dessas doenças e não por causa do vírus HIV. O vírus HIV não mata o corpo humano, ele só mata um tipo de célula. Só que é justamente o tipo de célula que controla ali a nossa imunidade mais específica, que faz produzir anticorpos, né, dá um sinal para o linfócito B produzir anticorpos, etc. O linfócito B tem dois tipos, o de memória e o plasmócito. O plasmócito é o linfócito B que produz anticorpo. O de memória é aquele linfócito que, quando a gente entra em contato com o patógeno novamente, ele já está lá guardadinho, ele começa a produzir rapidamente um anticorpo. Não vai começar a demorar 10 dias para produzir anticorpo de novo. Ele produz anticorpo algumas horas após a invasão do parasita, né? Ou seja, você não consegue nem ter o sintoma da doença, já destruiu, tá? E o linfócito T que eu falei que tinha dois, só que eu só expliquei um, né? Só expliquei o TCD4. Tem também o TCD8. O TCD8 a gente fala que é o linfócito citotóxico. É um linfócito que ataca diretamente ali os patógenos, né? Então ele ajuda os anticorpos a matar, neutralizar um patógeno, um antígeno, certo? Então, pessoal, sistema linfático e sistema cardiovascular, os dois juntos formam o sistema circulatório, certo? Então, pessoal, é isso aí. Próxima aula nossa vai ser ao vivo, hein? Pelo amor de Deus, não esqueçam os horários, ok? Aí vocês aproveitem já para tirar alguma dúvida, né? Se tiver, a gente vai conversar, tá? Bons estudos.